Olá, professor. Tá esfriando aqui. Aqui também já esfriou. A senhora está me ouvindo? Agora eu tô, tá tudo Que bem. bom. Tudo bom. Tudo bem, professor? Você mora onde? Em Taubaté? Onde você mora? Eu moro em Tremembé. Ah, tá, é perto. É pertinho, é pertinho. É pertinho. Tá tranquilo. Muita correria hoje aí, professor? Nossa, eu tô desde as 9 da manhã. Eu atendi Caramba. 3 grupos de graduação, vai vendo. Grupo de trabalho de graduação. Você é meu terceiro orientando hoje. Nossa Eu Senhora. já fiz a reunião com o meu supervisor do pós-doc, mais o cara lá da TIC e tudo, de um projeto que a gente está fazendo. Que mais? Eu já fiz reunião da CPA da universidade. Tá bom, né? Tá bom. Ainda Já. tem aula à noite ainda, né? Tenho aula à noite, que aí eu já convidei a Juliana para me ajudar. Estamos bem, estamos Nossa, indo. Vamos nessa. correria. E tem aula o dia todo amanhã. Amanhã é com a gente, o dia todo. E a de manhã também, com a turma de 2019. E aí eu vou dar aula também de 2019. Tá tudo bem. Vamos nessa. Correria. E aí, como que você está? Tudo bem, professora, tudo bem. O trabalho não parou, né? Diminuiu. A gente está trabalhando por turnos. Mas não parou, né? Tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que a gente não consegue se dedicar a outra coisa, obviamente, porque continua no trabalho. O lado bom é que a gente não entra na paranoia, né? A gente continua tendo a Sim. nossa rotina, tendo as nossas outras preocupações. Então, esse é o lado bom. Você também vai a campo, sai daí de casa, vai trabalhar no E prédio da instituição, tudo. eu trabalho no comando de aviação, né? Não sei se a senhora sabe onde é lá no Itaim. Sim, Então, eu saio daqui, vou para lá, aí lá no complexo, não sei se a senhora já teve a oportunidade, são vários quartéis juntos, né? Existem os batalhões operacionais, mas lá no meio disso tudo a gente tem uma escola, que forma nosso material humano em fica aviação. lá. E dentro da escola existe a divisão de ensino e eu trabalho lá na coordenação pedagógica. Então, essa aqui é a minha atividade rotineira hoje, ele é muito mais ligado com parte de legislação, treinamento contínuo para os professores, né, o corpo docente, mais focado nisso. Tranquilo também, dá para enfrentar, né? Não, nada demais, tudo tranquilo. É É. bom que a gente se conhece lá há muito tempo, toma Com certeza. E depois, como a gente faz com a MAN sempre, vamos marcar uma visita técnica para ver a Com parte certeza. pedagógica da instituição. Deixa a gente poder fazer isso, é bem legal. Que bom. Na MAN a gente costuma ir com frequência, porque é muito legal, né? Eles têm uma É estrutura enorme. maravilhosa, né? De água na boca, né? Aquela estrutura deles lá, né? Sensacional. Os E, prédios são lindos, o museu é maravilhoso, e a né? senhora imagina o seguinte, na carreira, né, por onde quer que a gente passe, sempre quando a gente tem alguma dúvida ou algum pensamento, a gente sempre fala assim, cara, como é que a AMAN faria? Isso. Então, eles são referência Eles para a são gente ao longo da referência. carreira inteira. Então, há 20 É, anos formado, se eu estou com e o uma cara. dúvida, como é que a AMAN faria? E aí eu uso isso como referência no meu trabalho. E todo o trabalho que eles têm feito, a gente acompanha os meninos. Eu tô com dois, né? Com o Arlindo e com o João, como Orientando. João, o João é coronel, né? Arlindo acho que é major, com você, não sei. Eu não, eu fico meio É, perdida nas patentes. Não é imagina. uma coisa que me preocupa muito, então eu fico meio perdida. Mas como que também na minha relação com eles são meus A orientandos, são diferença, meus colegas hoje, meus amigos, né, assim, próximos, e a gente vai criando uma relação de amizade, então para mim isso é irrelevante, vamos dizer assim, né? com certeza. Mas eles trazem um relato bem bacana de preocupação com inovação todo, né? Bem legal. Assim, acho que é um trabalho Inovação bacana. é uma coisa difícil na nossa instituição.
porque ela é uma instituição tradicionalista e o militar, por natureza, ele tem zero aceitação ao erro. Isso. Mas inovação pressupõe a aceitação do erro, né? A gente tem que É inovar, uma. errou, Isso. ajusta, acertou, mantém. É só que a Mas gente isso é tem muito bacana incorporar isso, sabia? Porque é, discutir isso é muito importante. Eu acho que os tá tempos mudando. atuais pedem essas questões, né? Você não... A geração mais nova, ela é mais fácil lidar essa parte. A pessoa mais antiga é muito mais difícil. Exatamente, o que eles sentem nos projetos pedagógicos, né? Principalmente todos eles que vêm para o curso de educação para se fortalecer, né? Nesse quesito. Os relatos normalmente Lembro que são dessa questão. ano passado eu já estava na função lá na coordenação pedagógica e eu comecei a apertar. A gente tem 5 cursos que tem uma fase à distância e depois tem a fase presencial. Esses 5 cursos eu comecei a apertar porque a qualidade do nosso EAD estava muito ruim. Estava só o arquivo PDF e Uhum, questionário. Não tinha uma videoaula, não tinha nada sim. síncrono. Só que eu era o chato, porque eu estava fazendo uma coisa e tal, e agora está tudo uma maravilha, o nível subiu e eu não preciso falar nada, porque foi a situação que pediu, né? Eu Então, também. Aqui, institucionalmente, eu sempre lidei com EAD. Acredito, eu sou designer instrucional também, né? Eu me formei como estou designer lendo, instrucional. tô lendo um livro daquela Filatro, né? Isso, a Filatra é bem bacana, né? Lendo o livro dela. Isso, e então eu super acredito na potencialidade. É que fazem muito mal. O que tem por aí é uma porcaria, né? Então, você pode fazer uma EAD de muita excelência e ser tanto quanto. São modalidades diferentes, é simples assim, só isso. Mas também estou adorando, porque todo mundo que me criticava em fazer essas questões, usar cubos, usar. A gente sempre usou no mestrado, fazia essas vivências com o Zoom há 3 anos, usando esses esquemas. Todo mundo fala: ah, não acredito, isso não é acadêmico, ah, isso não sei o que lá, isso não funciona. Não. Agora eu falo: aham, aham, Todo tá mundo bom. correndo. Feliz da vida de ver o povo correndo atrás do prejuízo. Feliz. Mas como diz o gênio da lâmpada, eu pedi que todo mundo na universidade aceitasse essas discussões tecnológicas, mas não que viesse a pandemia junto, né? Eu não Igual a história do gênio precisava. da lâmpada, não precisava esse componente, né? Mas vamos lá conversar. Como é que está sendo para você o mestrado, essas primeiras aulas? Está sendo assim, o conteúdo bastante inovador para mim, né? Então, assim, uma área que eu estou começando a conhecer, não é de educação em si, mas esse viés que a Unital tem dado no mestrado, tem abertamente, né? Livros, autores que eu não costumava trabalhar, não conhecia, formas diferentes de ver a mesma coisa. Então, isso é muito bacana. Então, assim, essas 5, né? 5 aulas que a gente já Sim, teve, sim. foram muito produtivos para mim em termos assim, de diversificar a fonte do conhecimento, ver um pensamento de uma forma diferente. E isso está muito bacana. Isso aí realmente eu tenho o costume de anotar sempre as dicas e tal de bibliografia e a fila de espera começa a ficar grande. É sempre, pô, esse cara é bacana, falou um negócio interessante. E quando a gente faz o trabalho, a gente lê, né? E aí eu busco na internet uma ou outra informação, aí sempre tem Sim, artigos que referem, aí pronto, isso, e aí vai você começa a puxando, navegar e volta. e aí quando vê, fala assim, nossa senhora, arrumar tempo para dar pelo menos uma folhada nisso aqui. Mas está sendo bem bacana nesse aspecto. Legal, porque como vocês vêm de uma área muito específica, é interessante ver a visão de conjunto. Uma coisa é você falar com o professor da educação básica, muitos autores, ou quem fez pedagogia, muitos autores já estão na conta, né, dessas pessoas, tudo, mas é interessante ver como as pessoas de outras áreas estão E a vendo senhora, esse processo. e a senhora falou isso também é interessante, porque a gente nasce, né, na educação militar, né, ou seja, a nossa formação acadêmica é lá, a gente
trabalha nela e agora com um pouco mais antigo, a gente volta para ser professor na educação militar e acaba sendo um círculo fechado. E isso também tem sido muito bacana, conversar com companheiros nos trabalhos em grupos com outras realidades, outros problemas, outras soluções. Isso tem sido muito bacana também. O pessoal tem colega no meu grupo que é parte de coordenação pedagógica, mas tem gente que é de trabalho infantil com criança, tem gente que é ensino médio. Não está no meu grupo, mas eu já vi que tem gente que trabalha com jovens e adultos. Então, assim, uma diversidade grande de experiência para a gente trocar, principalmente quando voltarem as aulas presenciais. Ah, sim, com certeza. Não sei quando, né? Porque o negócio tá sério. Mas, então, você começou a escrever o seu memorial? A Eu confesso que eu rascunhar, fiquei um idear? pouco perdido nele. Eu Tá levei um bom, tempo vamos para lá. entender o que era ali, Tá. sobre o que era. Você leu os memoriais que já foram escritos? Eu li 2 que estavam Tá bom, ali, e depois o meu xará, o Rodrigo Diógenes, ele mandou para mim um que legal. não estava ali, mas um que tinha sido feito acho que por os ex-alunos, né, que eram de origem militar. Isso, Uma isso. ideia de como que era. Legal. Porque você pode entrar também na plataforma, no site nosso site do mestrado, que já tem todas as dissertações, e a maioria da turma de 2017 já está lá. Então, você vai encontrar outras dissertações e outros memoriais ali naquelas dissertações interessantes para você dar uma olhada. Inclusive desses colegas que a gente está falando, né? Já tivemos o André Duarte, o Anderson, o Ângel, que foram da AMAN. Hoje está o Arlindo, o João comigo. Então, tem um monte de memorial de gente próxima a você no sentido institucional, né? Que vai contar nessa sua história de vida, que fez a escola militar, como é que foi, como é que chegou, e como é que hoje é professor dessas escolas, né? Então, tem bastante relato nesse sentido para você visualizar um pouco essa aproximação histórica, né, da sua história de vida com a história deles, para deixar um pouco claro como poderia ser esse memorial. Por que eu estou falando isso? A gente entende que o memorial, como a professora Neuza vem trabalhando com vocês, na construção da identidade do professor, tem muito a ver com essa biografia sua também, né? Então, você trazer essa biografia num relato, é óbvio que não é um trabalho terapêutico, às vezes o nosso objetivo é muito mais de reflexão com esse processo, né? Mas torna-se até, porque você passa a ver a sua história, os valores, o que te levou, quais foram as questões críticas que te motivaram a seguir esse caminho, ou a vida te levou a isso e tudo mais, né? Aí você tem essa história melhor contada por você mesmo, né? E marcada no seu tempo cairológico, não cronológico necessariamente, tá? Então você pode fazer esse relato cairologicamente falando, kairos, né? No sentido de emoções, tá? De memória. Os pontos mais importantes para você da sua história de vida que vão levar na sua formação. Por que é bacana pensar nisso? Porque normalmente essa história sua de vida vai dar o contexto para sua inquietação e o porquê você quer pesquisar, o que você quer pesquisar. Entendeu? Entendi. E é um relato meio que assim, esse relato do memorial acaba e começa a sua dissertação, sabe assim? Entendi. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer. A gente, depois do seu relato, é claro, ele vai ser extenso. E fique à vontade, use foto. Você pode trabalhar com memória de imagem, ter pedaço de texto, tá bom? Como você quiser construir isso. Aqueles artigos que eu coloquei lá são muito bons para mostrar como construir esse caminho, essa tessitura do texto. Dá uma batida de olho neles. Entendi. E aí, o que você produzir, depois a gente pode marcar só para ler o memorial e discutir. Tá? Vou trabalhar Daqui uns nele, então, 15 dias.
Porque nessa semana e na próxima eu quero trabalhar o design, o desenvolvimento, o desenho do que vai ser seu projeto. Entre hoje e a próximo encontro, você desenhar o teu projeto. Porque a gente, em agosto, vai apresentar. Dentro da disciplina. E logo depois, ele bem desenhado, a gente já vai levar para o comitê de ética. Perfeito. Então, apesar de eu ter muitos alunos, coordenando muitos alunos, orientando muitos alunos, eu gosto de manter metas com cada e tentar fazer tudo o que a gente puder esse ano, concretizar esse ano, inclusive o comitê de ética, porque vai te deixar mais à vontade para percalços e também para poder trabalhar a sua pesquisa depois, tá? No próximo ano. Perfeito, professor. A gente está fazendo muita coisa, todos nós, mas se a gente vai seguindo assim, e eu vou ficar no pé de todo mundo para a gente ir produzindo. Claro. Tá? Aí, na semana que vem, quando a gente tiver um desenho mais certo, a gente, inclusive, faz uma agenda, um cronograma. Ah, tá, tal dia vamos escrever tal coisa, até tal dia vou pesquisar tal coisa, até tal, entendeu? A ideia central, assim, a ideia central do tema que me causa inquietação, basicamente, é a continuação de um trabalho que eu venho fazendo. Diga aí. Nos últimos 3 anos, vai estar no memorial, né? Com certeza, a vida acabou me levando para o lado da simulação. E aí eu comecei a trabalhar com o uso de simulador na instrução. E aí eu estou aprendendo sobre isso, muita coisa e tal, e eu percebi que as pessoas não entendiam muito a finalidade, para que servia, como melhor usar e tal, e iam usando meio de qualquer jeito. Eu fiz um trabalho ano passado, que eu até vou encaminhar por e-mail para a senhora, eu fiz uma pós-graduação em coordenação pedagógica no ano passado, e eu fiz um trabalho de conclusão que era sobre a contribuição do simulador na formação do piloto. Certo. E depois que eu fiz esse trabalho, que eu trabalhei com os instrutores, que aí eu passei a ser, digamos assim, o cara que mais entendia de como usar o simulador, por ter ficado mais tempo lá, eu comecei a perceber que os professores não estavam preparados para usar a ferramenta na instrução. O problema era mais profundo, eu desci um pouco na camada, né? Não era assim. Então, o que hoje, fazendo esse introito, o que hoje eu queria entender é o seguinte, não é como usar a metodologia ativa, é o que o professor precisa saber, como eu tenho que preparar o professor para que ele use a metodologia ativa. Perfeito. O que falta? O que eu tenho que carregar nesse professor, né, de parte teórica, sei lá, afetiva, enfim, cognitiva, sei lá, nós vamos ter que trabalhar nisso aí, mas de alguma forma, o que precisa, né, até mesmo parte de conteúdo, né, o que eu preciso colocar no profissional, no professor, para que ele vá lá em melhores condições para utilizar a metodologia ativa, e aí, isso aí em qualquer nível, né? Na básica, na universitária, enfim. Uma formação continuada, né? Como que eu faço para preparar o professor? Perfeito. Vou chegar a uma conclusão de que tem que ser um professor mais iniciante, porque ele ainda está com uma fase lá da... Eu acho que não necessariamente. Isso eu te digo já que não é essa uma variável que pega. Ou ele tem que ser um cara mais experiente, ou isso aí não tem nada a ver. Eu acho que vai depender também do que você vai trabalhar como habilidade e competência com ele. E como você vai formá-lo nisso, né? Então, eu acho que essa é uma ideia bem bacana. Aí, o que eu tenho discutido com as pessoas é esse memorial que leva essa sua pergunta, essa sua inquietação, e o produto final seria uma formação continuada, então, para esses professores, para resolver esse problema. Quem sabe a gente sair com
sei lá, um plano de disciplinas, ou uma cartilha, ou produzir alguma coisa. Ou uma formação mesmo, uma proposição para Uma uma formação desse pós-graduação. professor. O que você tem que fazer? 60 horas online, não sei o que lá, mais de vivência, não sei o que lá, mais não sei o que lá. Né? Quer dizer, um Conhecer a desenho mesmo ferramenta de uma tal, tal e formação, tal. de um curso mesmo que você possa implementar na instituição para formar os professores. Ou um curso livre, alguma coisa mais rápida, de repente a gente chega à conclusão de que não é uma coisa curtinha, 50 horas resolve, uma coisa curtinha, uma Exato. semana. Mas a gente tem que levantar sobre isso. Então era mais ou menos isso que eu Não, estava em mente. legal, eu acho que a gente pode ir por aí, sim, vai ficar bacana. O que a gente pode fazer disso? Primeiro, vamos só entender um pouco o cenário. Quantos instrutores são na instituição hoje usando o simulador? Na minha escola hoje a gente tem 27 instrutores. Ok. 27. Só que assim, são E usam 27, o simulador? todos usam o simulador. Tá bom. Uns mais, outros menos, né? Quantos alunos passam pela mão desses instrutores? A gente tem, são 18 no curso inicial, depois vem 20 no curso de combate, vai passar uns 50 alunos. 50 na mão de 27? 60, ao longo do ano, né? Porque a gente tem vários cursos e muitas vezes o professor está ao mesmo tempo com 2, 3 cursos, né? Tá, mas, por exemplo, a atividade de simulação, ela está dentro de uma disciplina ou ela é eletiva? Como é que funciona? Nossos cursos, eles são muito... Deixa eu acender a luz, porque eu tô ficando tarde Tá aqui. ficando escuro. Melhorou um pouquinho. Os nossos cursos, professor, eles são muito práticos. Então, a gente tem uma fase teórica, que ele aprende toda a teoria e depois é a parte prática. Então, ele entra realmente dentro da máquina, como se fosse uma autoescola, e vai aprender, né? O que acontece é que antes dele ir para essa parte prática, ele passa no simulador. E muitas vezes ele faz uma fase prática, depois ele volta para o simulador e vai, e volta, e vai. Certo. Existem outros cursos que são cursos que têm uma fase, digamos assim, tática. Então, ele vai ter uma fase que ele vai fazer um planejamento para atacar alguma coisa. Aí, antes dele ir realmente decolar para atacar alguma coisa, ele simula, ele faz tudo passo a passo, como se fosse um ensaio no simulador. E depois ele vai fazer a coisa real. Então, com o simulador seria isso. Mas aí eu não sei, e aí eu peço a opinião da senhora, se a gente trabalharia somente com o simulador, que é o que, digamos assim, se fosse do meu interesse, seria essa ferramenta. Tá. Ou a gente faz alguma coisa voltada para as metodologias ativas. Então, eu acho que a gente pega o caso, e porque ele é muito importante, eu acho que usar a tecnologia para a vivência é muito importante, e cada vez mais em tempos de pandemia, mudança mundial, mas vai ter que se usar isso, certo? Essas possibilidades de simulação, tudo mais. A gente usa também realidade aumentada e virtual. Isso, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar o uso dessas tecnologias e como é que esse professor tem que se preparar. Faz esse trabalho atualmente e o que a gente podia propor de melhorias para efetivação desse trabalho, entendeu? Entendi. Eu acho que vale a pena ficar nisso, porque o que acontece, Rodrigo? Sinceramente, sobre metodologias ativas, a gente pode fazer uma boa revisão e fortalecer nosso pensamento aqui, tá? Que eu acho que já é o que a gente tem que fazer. Mas entender um caso profundamente, você vai encontrar poucos trabalhos, você vai ver. Quando você for fazer o panorama, você não vai encontrar muitos trabalhos que vão trabalhar, você não vai ver 500 artigos falando de como trabalhar com essas tecnologias, o que é simulação, como trabalhar, porque tudo isso é novo, entendeu?
Então, a gente aprofundar as relações didático-pedagógicas aí vai ser muito bom para outras pessoas, entendeu? Não só para sua instituição. O seu case é um case para muita gente. Com É para certeza. médico, é para saúde, é para um monte de coisa. O É que para que se engenharia está... automobilística, é para tudo, entendeu? Serve para tudo o seu case, entendeu? Entendi. Todo mundo que tem utilizado laboratórios virtuais, de modo geral, com simuladores, com realidade aumentada, tudo estão fazendo enfrentamentos de ordem didática e pedagógica, com certeza. O exemplo que eu dou, professor, eu fiz alguns seminários nessa área, né? E o exemplo que eu sempre dizia é o seguinte: você compra uma esteira, né? Eu corro mal, quero correr bem. Aí eu vou lá e compro uma esteira. Eu resolvi o problema? Não, eu não resolvi o problema. Eu tenho que ter uma metodologia para utilizar essa esteira para alcançar o meu objetivo. E Muito aí eu bem. falo isso para a turma. Ah, a gente comprou um simulador. Beleza, resolveu o problema? Não. Eu preciso desenvolver uma metodologia para que o aluno entre e saia do simulador do jeito que eu quero. E essa metodologia ela tem que ser eficaz, porém ela tem que ser o mais eficiente que eu puder, Muito para eu bem, alcançar esse concordo. ponto Isso o mais aí. rápido possível. Isso. Então, E esse sujeito, a gente precisa saber o que ele está aprendendo de fato nesse tipo de instrução que está sendo dada aí agora, para a gente fazer uma proposição diferenciada. A gente precisa entender onde está o buraco dessa história. Profundo, não buraco simples, esse a gente já sabe. Né? Algumas respostas rápidas a gente pode já até ter. Sem olhar sua instituição, eu já posso te dar algumas respostas que estão na literatura e de que eu vejo por aí lidando em AD. Né? Então, são essas que você está dizendo. Sim, o professor tem uma dificuldade de transposição didática de um modelo para outro, né? Ele não mede. Uma questão da IAD que é muito grave e ninguém incorpora é o processo de avaliação contínua e final do que você está propondo. Você acha que esses seus professores incorporam isso profundamente? Não. E isso é uma questão muito séria. Não faz uma anamnese inicial de como está esse aluno e como ele está saindo do simulador, você está entendendo? Às vezes faz uma prova teórica desse cara, não é verdade? a Então, tinha avaliação que ela é ser uma muito análise prática subjetiva. da habilidade que está sendo desenvolvida, entendeu? Eu não estou vendo sua instituição e sei que acontece isso. Mas a gente precisa perguntar para quem vive isso, que são os professores e alunos, e fazer perguntas certas para a gente ter respostas certas, né? Nesse sentido, Um, bem, a gente precisa pensar bem sobre isso. um outro problema que a gente enfrenta é que a gente tem uma rotatividade de professores inerente à carreira. Muito bem, essa é uma outra questão básica em tudo quanto é lado. Tá bom, nunca vai funcionar, você sabe disso, não é? Então, por exemplo, o professor ele chegou na instituição, ele chegou, então eu teria que botar isso na preparação dele. Assim que ele chegou, ó, toma essa preparação aqui. A partir Isso, de agora você está apto a, exatamente. Então ele a precisa ministrar a instituição. ter um processo de treinamento ou de qualificação profissional, como a Treinamento. gente chama, isso se chama qualificação profissional. Eu, além de tudo que eu faço, eu também dou aula de RH, tá bom? Muito legal. Gestão empreendedora, como dou hoje, essas coisas todas. Então, gestão de pessoas, né? Como diz o meu termo que o Michael usa para mim, é um termo que tem se usado em cultura organizacional também. As pessoas são plurais. Tem um termo, como é Ah, que chama? é, Como é que chama? Tem um nome para isso. multi. Não, tem um nome. Depois eu acho o termo, porque eu acho que é mais uma classificação, né? Mas assim, então eu sou diversa mesmo, né? Assim, nesse sentido. Mas eu gosto disso também, por um lado, porque me responde por outros olhares a mesma questão da educação, né? Então eu acho que tem uma questão organizacional aí também, né? De política organizacional do sistema educacional. Então veja bem, quando a gente vai fazer essa proposição mais profunda, nós vamos dar dica para a instituição de como ela pode melhorar, inclusive na parte administrativa,
da gestão dessas pessoas. Tá bom, ela, não, rotatividade não vai ter jeito. Ok, só que todo mundo que entrar vai ter que ter uma formação, uma qualificação profissional, senão não dá para ser instrutor. Nós estamos pagando um negócio, nós estamos fingindo que ensinamos, alguém finge que aprende e o negócio não rola. Tem que ser de excelência, né? Então a gente tem que discutir algumas questões aí. O processo todo desse design, né, de ação. Eu acho que é por aí. Eu acho que fica um trabalho bem bacana, Rodrigo. Eu gosto desse trabalho. O tema é bem Como instigante, eu falei também. Não, e eu gosto bastante desse tema, né? Da discussão das questões ligadas a metodologias e tecnologias e como se dá a atitude relacional educativa aí dentro, né? Então, acho que a gente pode fazer um trabalho bem bacana. Acho que pode ser um caminho e responde sua pergunta, pessoal, que eu acho que é bacana. Você contribui bastante para a instituição, né? E também acho que não é só para a instituição. Você vai fazer uma pesquisa que vai poder ser transposta para ensino médio usando o laboratório virtual. Ensino Pode ser profissionalizante. transposta. Para ensino profissionalizante, Senai, Ensino FET, profissionalizante, todo mundo que está usando hoje em dia, né? Porque esse professor tem que estar preparado para usar a ferramenta. Senão ela é mais uma ferramenta aí. Eu sempre falo isso. Tecnologia está aí, linda, maravilhosa. Se a gente não usa, se a gente não otimiza o trabalho que a gente faz sobre ela, tanto faz. Né? Fica aquela esteira lá que vira cabide de roupa, né? Exatamente, é mais ou menos por aí. Está lá, mas se não usar corretamente. Não, e é um gasto. É um gasto financeiro, é um gasto de espaço, é um gasto de energia, né? Um gasto pessoal, sem necessidade, né? Se você não otimiza. É verdade. Nessas horas é melhor, então monta um brinquedo de papelão e faz um simulador de papelão que vai funcionar do mesmo jeito que o outro. Vai não funcionar igual o outro, pelo menos é mais barato. E vai não funcionar igual o outro, mas pelo menos o cara se diverte. Na parte lúdica a gente já resolveu o problema dele, no outro nem isso. Entendeu? É verdade. É mais ou menos por aí. Mas isso é muito comum, essa leitura enviesada da questão da prática educativa é tão comum. É o que está acontecendo hoje. Você tem filhos? Pode ser que a gente se surpreenda e chegue à conclusão na pesquisa de que estamos fazendo uma coisa bem feita. Não tenho a mínima ideia. Vamos lá ver. Mas com certeza nós vamos poder ajudar esse público. Eu acho que a gente pode ajudar sempre. E se a gente descobrir que está sendo bem feito, que bom, porque agora estamos validando o processo, né, e organizando a coisa. Sempre tem chance de melhoria. O trabalho do Arlindo, na MAN que a gente está fazendo, ele está discutindo multiculturalismo e discutindo se a questão do universo cultural dos professores de inglês, ele é professor de inglês, ele cuida das línguas lá, interfere, então eles estão com uma política grande e educativa de metodologias ativas, né? Interfere nesse aprendizado dos alunos, né? O quanto, de fato, esses alunos estão se tornando competentes e habilidosos na língua. E agora a gente aprofundando os dados, tem questões muito interessantes que a gente vai vendo quando a gente aprofunda. Várias questões são bacanas, bingo, acertou, eles estão acertando, mas tem questões que parecem preciosismo, mas não é, mas que se eles... É como acertar o prumo do seu avião aí, né? O prumo não, quer dizer, a rota do seu avião. Às vezes é mínimo, mas aquilo faz uma diferença lá na chegada que é absurda, né? Então a gente começou a ver que a didática que eles estavam impondo são 4 anos. No segundo ano, dá um gap. Ele viu um gap ali que ele não tinha visto, ninguém viu. Entendeu? Da prática educativa. Então, coisas assim que só quando se aprofunda um estudo, você consegue ver. E não é que estão, mas não estão fazendo nada. Não, não é nada disso. É uma questão de acertar essa rota aí minimamente e com certeza vai fluir
lá para os outros 2 anos, né? E eles vão se tornar mais competentes. Então, as pesquisas ajudam muito nesse sentido, né? E aí, quem diz que pesquisa de humanas não serve, serve muito, né? Quando, né, eu gosto muito desse viés que a gente deu agora da parte profissional, né? Porque resolver um problema, ter uma aplicabilidade prática para a coisa. Né? Sim, Isso porque é o mestrado profissional é isso, é responder essas inquietações do campo lá, do chão de fábrica, né? Do chão da sala de aula, do chão do simulador, quer dizer, como é que a gente responde isso, né? verdade. Então, eu acho que dá para a gente fazer um negócio legal. Eu queria, como lição de casa, que você amadurecesse isso, você fosse até sua instituição, perguntasse aos seus superiores se essa sua ideia é válida, que eu acho que vale você validar esse cenário que a gente montou aqui rapidamente, toscamente, vamos dizer, né? Sabe, joga verde para colher maduro, chega nos seus superiores, a quem está ligado a essa questão dos simuladores e tal, e joga a ideia, ó, estou pensando minha pesquisa assim, fazer isso, discutir isso, meus participantes da pesquisa seriam os professores e alunos, posso fazer isso, vocês acham que é viável? Alguém tem alguma sugestão a mais a dar? Tá? Faz um checklist lá, institucional. Por quê? Para a gente não gastar fogo nosso, nem meu, nem seu, bolando um negócio que ninguém vai aprovar, né? Entendi. Claro, eu acho que a nossa ideia é boa, é sensata e ajuda a instituição, mas vai lá checar com a instituição se é isso mesmo, né? E também a Verificar. gente ouvir, de repente tem uma contribuição de mais alguém, alguma questão dentro disso que eles acham que é importante a gente também estar atento, né? Vale sempre conversar. Eu sempre acho que conversando a gente se entende. Beleza. Então, eu acho que para essa semana amadurecer essa ideia, checar na instituição, para a gente poder escrever algo que a instituição vai poder validar depois lá, né? Porque com certeza, como é o caso, por exemplo, do Exército, da Saúde, a gente passa pelo Comitê de Ética da Unital, mas normalmente se passa pelo Comitê de Ética ou alguma validação da própria instituição, correto? Correto. Tem que ter autorização. Aí. Exatamente. Então é importante até que a gente já saiba se está tudo bem. Mesmo na escola, eu costumo fazer isso. Falo, vai lá agora conversar com a sua escola, a diretora, ver se acha legal essa ideia, se quando chegar todo o material para validar, né, os termos de compromisso, tudo ela vai aceitar, se está tudo bem. Né? Eu gosto de fazer essa checagem prévia para a gente não ter problema depois, tá? Tá Eu acho que ótimo. esse é E também para, de repente, alguém vir e contribuir com alguma coisa bacana, né? Vai saber. De repente, lá, seu superior ouvir e fala, nossa, que legal, gostaria também que você visse isso, isso e aquilo. Não tem problema para nós. A gente, como pesquisador, também responde questões assim. Importante. Porque depois fica, como a senhora disse, né? Se for combinado, está tudo certo. Né? O combinado não é caro, certo? Então, a gente também faz. Porque aí, na semana que vem, com isso mais firmado, isso mais fechado, e você também tem tempo de pensar na sua ideia, melhorar um pouco esse design, dar uma rascunhada no sumário disso, a gente parte para desenhar profundamente na próxima reunião. Então, a gente desenha, ó, então, com o que a gente precisa para fazer o panorama? A nossa revisão vai ter que itens, que capítulos, como que nós vamos desenhar a nossa revisão? Que recursos metodológicos a gente vai usar? Que instrumentos? Ah, tá. Talvez com entrevista aluno e professor não seja suficiente. A gente tem que fazer uma pesquisa documental de como foi inserida o processo do simulador, como é que. Entendeu? Então a gente faz um desenho. Você já vai pensando, valida lá, e aí na próxima reunião a gente já faz um desenho razoável desse sumário para a gente começar a pesquisar. Eu falei para a senhora, eu vou mandar para a senhora O um que você já fez. TCC. Eu bato o olho rápido para a gente ver o que tem Só lá. para a senhora ter Com ideia. certeza a gente vai aproveitar. Não, só para a Vamos ver senhora o entender referência. o fio da meada. Esse Isso. TCC, ele falou do trabalho até o ano de 2018. Cheguei a uma conclusão. Em 2019, já foi feita a mudança na metodologia,
que surtiu um outro efeito. Isso. Então, por exemplo, essa revisão toda a gente vai usar. A minha intenção, aí eu não sei se a senhora acha válido ou concorda, é pegar esse ano de 2019 e fazer, em comparação com esse trabalho, fazer um artigo. Muito bem, Fazer também. só um artigo. Aí a gente manda o artigo para... Muito bem, já vamos começar a publicar. Isso aí. Já faz um artigo. E vamos, né, se a senhora achar que isso tem a ver com o assunto, a gente puxa alguma coisa. Senão, a gente Isso. serve Mas, de de qualquer base. jeito, eu acho que esse material a gente vai validar também, ele vai ser referência para esse projeto. Ele pode, entendeu? Ele vai Entendi. poder ser usado. De algum jeito, eu concordo com você que esse é um bom jeito, tá? Mas, de qualquer jeito, para a gente usar para montar o artigo, a gente precisa do comitê de ética nosso. O Nós artigo vamos também mandar como precisa. artigo, O porque a artigo também gente. precisa. Ah, sim, que vai estar ligado à sua pesquisa, entendeu? De alguma maneira, ele é produto da sua pesquisa. Entendi. É bom que a gente publique já com certificado do comitê. Entendi. Entendi. A menos que a gente trate como um relato de experiência seu. Vamos olhar o material e aí a gente vê. Claro, tá. Mas Tá eu ótimo. acho que é isso. Tudo bem? Ah, professor, tudo ótimo. Obrigado. Já deu uma esclarecida. Vou trabalhar agora com esse dever de casa aqui, lá na escola, e o memorial. Isso. E a Porque minha isso vai intenção, ajudar a gente a desenhar agora o projeto mais bonitinho. e a minha Fazer intenção esse é sumário no próximo encontro. fazer essa atualização desse trabalho que eu já comecei a fazer na Exatamente. figura de um artigo. Isso eu acho ótimo. E aí a senhora me orienta e fala, não, Rodrigo, isso aqui não tem nada a ver, abandona essa ideia, Isso vá aí para a gente já cá. conversa disso semana que vem. Tá ótimo. Tá bom? Obrigado, professora. Obrigado pela Imagina. atenção. Até amanhã, então. Até amanhã. Boa aula para a senhora hoje. Tá bom, obrigada. Tchau. Tchau, obrigado.